programa Encontro entrevista o presidente da empresa de biscoitos Bela Vista, Cid Maraia de Almeida. Nessa entrevista, ele revela os planos para tornar uma empresa centenária num exemplo de modernização e como alcançar um melhor resultado financeiro. Bem, senhor Cid, eu gostaria de saber do senhor, assim, como é que o senhor apresenta a Bela Vista hoje, centenária, neste ano, completando 100 anos de vida. Certamente deve ter passado por muitas experiências, né? Tem muita história para contar, não é isso? Tá muito bem. A empresa ela foi fundada em 1915, tá certo? Em janeiro de 1915, exatamente a data em que saiu na junta comercial a sua aprovação para a produção. Inicialmente a fábrica era uma fábrica voltada para doces caseiros, doce de abóbora, pé de moleque, doces com amendoim, doces com banana, abóbora, enfim, era uma empresa voltada para esse segmento de doces. E ela foi fundada exatamente num bairro da Bela Vista, por isso é que tem o nome de Bela Vista. Tradicional, né? Tradicional. E a rua onde ela também foi fundada era uma rua tradicional, quem conhece São Paulo, que era na Rua Major Diogo. Ah, sim. Certo? Então ela foi fundada no centro da cidade. No centro da cidade, né? era bem no centro da cidade. Ela foi fundada por um italiano, chamava Niccolo Infante, né? É uma família de italianos que vieram, que migraram para cá e que fundaram a fábrica. Essa fábrica, ela ficou na propriedade desses senhores de 1915 até 1938. Em 1938, meu pai, um português imigrante, que chegou aqui em 1922, imigrou, vinha de uma região muito paupérrima de Portugal e começou a trabalhar aqui e, por obra do destino, foi vender doce nessa empresa. E como é que se vendia doce nessa empresa? Vendia-se doce através de uns carrinhos puxado com tração animal, né? Não era nada movimentado com automóveis nem caminhõezinhos, era tração animal. E essa tipo de distribuição e tipo de logística foi praticamente até 1937 e 38, quando começaram a aparecer os primeiros importados, aqueles Ford T, Ford Bigode, aqueles carrinhos pequenos, que foram aos poucos substituindo esse tipo de logística da empresa. O meu pai, depois de vender doce nessa empresa há 3 anos... Por 3 anos? Por 3 anos. Ele era vendedor autônomo? Vendedor autônomo. Tinha lá, conta ele, né? Conta ele que ele tinha os animais na Barra Funda, buscava, montava a carrocinha e passava a fazer doce, vender os doces diariamente. Nossa, e de casa em casa? De armazéns, né? Eles entravam com umas vitrines, colocavam os doces, faziam a volta de manhã, tinha uma espécie, como a gente fala, de freguesia de distribuição. E eram poucos vendedores autônomos naquela ocasião também, né? Bom, eu sei que naquela altura eles tinham umas 10, 12 vendedores que trabalhavam nessa área. E em 1938, né, os senhores que eram italianos, que já estavam há quase 20 e poucos anos da fábrica, resolveram vender. E meu pai, como vendedor, comprou a empresa. Mais 2 sócios que foram com ele, compraram a fábrica em 1938. E eles ficaram na cidade, na Major Diogo, até 1940, quando compraram um terreno fora da cidade, que era aqui na Várzea, aqui da Pari e Canindé, que é onde nós estamos hoje. Compraram um terreno, que eles vieram de 700 metros quadrados para 2.500 metros quadrados. E já vinha ali a necessidade de expandir os negócios e, por isso, procurar uma área maior. E vieram para cá. Mas a partir de então já se faziam, a produção já era diferenciada? A produção começou diferenciada no seguinte aspecto, né? A partir de 1940 eles começaram a diversificar a linha de produtos. Sim. Então começou-se a fabricar balas.
para doces, depois balas. Sim. Né? Como é que eram fabricadas as balas? Fabricaram balas, as balas normalmente que você vê, e por curiosidade, não havia máquina para embrulhar. Havia umas senhoras, mulheres, que pegavam as latas de bala, levavam para casa, embrulhavam um a um e entregavam no dia seguinte. Era assim que começou. Depois, isso estou falando em 40. Depois veio a automação e veio os primeiros equipamentos, que máquinas que passavam a embrulhar as balas automaticamente. Isso até 40. Quando foi por volta de 46, 47, antes de 50, entramos num outro segmento, que era biscoito, né? Então a empresa começou a fazer doces, balas e biscoito. E aí houve a evolução industrial, etc. E com essa evolução industrial, o que aconteceu? Até hoje a empresa está aqui, dos 2.500 metros que começou, nós temos 25 mil metros aqui. E vocês já viam onde sempre teve uma grande área? A área era pequena, só como era uma várzea e vários lotes e várias propriedades, foi se comprando ao longo do tempo essas pequenas terrenos, pequenas casas, e foram se juntando. Tem 19 escrituras. Da primeira se juntaram mais 19, para você poder entender como é que isso foi crescendo. A cada 5, 2, 3 anos, a fábrica ia aumentando, iam comprando mais imóveis, aí também fomos remodelando. E a empresa, a partir de 1950, 60, começou um outro tipo de distribuição. Nós começamos a sair da cidade de São Paulo para entrar para o interior. Isso em 60? 50, mais ou menos. 50. Aí começou a inspeção da empresa, saindo do território da capital para o estado. Então, foi um crescimento grande, porque aí, onde é que chegava? Começamos a chegar a Santos, Campinas, interior de São Paulo, foi um outro crescimento na fase que foi até mais ou menos 56, 57. Quer dizer, foram crescendo, mas assim, um passo de cada vez, atingindo as principais praças. Isso. Depois, em 58, 59, 60, veio para cá a primeira fábrica de caminhões no Brasil, que era a Mercedes-Benz, que começou a fabricar uns caminhões para 6, 7, 10 mil toneladas. Aí houve um outro passo. Nós começamos então a ser, além de São Paulo, começamos a entrar em outros estados, com carros maiores, tá certo? Então nós começamos para o Paraná, Santa Catarina. Bom, nós até 1970 e 80 percorrimos todos esses estados, tinham praticamente quase 200 caminhões, vendendo em todos os estados, em todo o Brasil. Então a marca também ficou conhecida, que era um logotipo antigo, Bela Vista com lenta rabuscada, ficou conhecida praticamente a nível nacional. Nos anos 70, mais ou menos, 69, 70, acontece que meu pai tinha 2 sócios e meu pai acabou comprando com os filhos, sou eu, um irmão, uma irmã e um cunhado, né? Comprou uma parte desse pessoal e a empresa ficou só na nossa mão. Até hoje continua conosco. Antes disso o senhor já trabalhava, né, com seu pai? Eu comecei a trabalhar com meu pai em 1965, 66, certo? Quando eu comecei aqui, eu tinha alguns anos menos, tá certo? Eu estou aqui mais ou menos há uns 40 anos. Eu vim jovem para cá, eu tinha 23, 24 anos quando eu vim para cá. E foi sua primeira experiência profissional? E a única. Mas não sei se foi boa ou se é ruim, mas nós estamos aqui sobrevivendo. Mas também assim, né? O senhor começou já dentro de uma área, tentando entender como é que funcionava a questão operacional, né? Porque já de menino, não é que de menino acompanhava como é que se fazia, como eles faziam. Depois, com o tempo, a gente chegamos jovens, fomos subindo posição. Eu quando cheguei aqui, a primeira coisa que fiz, eu fui ser balconista, depois eu fui dentro da fábrica, eu era confeiteiro, doceiro, e depois fui galgando passo a passo os cargos que tinha na fábrica, até chegar, eu já sou presidente, eu tenho um irmão que é vice, tá certo? E era um cunhado que faleceu, não opera mais, mas a minha irmã é acionista também da empresa, mas ela não trabalha aqui, só eu e um irmão. Essa é a história mais ou menos aqui da sociedade, desses praticamente
entre a Rua Major Diogo e aqui o Canindé, se formou 100 anos. Mas passou por muita coisa, né? Passou por muita coisa, etc, enfim. Ok, então. Tá bom? Então, sucesso para Bela Vista. Obrigado. E eu gostaria de agradecer a participação do presidente da empresa, que é o senhor Cid Maraia de Almeida. Agradeço a oportunidade, espero que tenham correspondido, porque é muita história, às vezes a memória falha, a gente tem que voltar atrás, né? Como você viu, nas suas perguntas foram muito pertinentes e muito inteligentes, que me fez dobrar o esforço para responder a todas elas. Que isso. O senhor tem tudo aqui. Tá bom. Eu sei disso. Obrigada. Tá, obrigado, muito obrigado.